40 graus em Londres. Alerta vermelho máximo em Praga e Budapeste. Escolas fechando, pontos turísticos bloqueados e o continente que menos se preparou para o calor simplesmente derretendo em pleno início de verão. O que está acontecendo na Europa agora não é apenas um verão vigoroso. É uma transformação geográfica e climática sem precedentes históricos. Se você acha que isso é um problema exclusivo de quem está lá do outro lado do Atlântico, você está muito enganado. As engrenagens climáticas do planeta estão conectadas. O mesmo tipo de bloqueio atmosférico e aquecimento acelerado que está fritando as capitais europeias guarda um reflexo direto no comportamento das massas de ar aqui na América do Sul. Quais são as verdadeiras forças da natureza por trás dessa cúpula de calor extremo? E mais importante, de que forma essa anomalia do hemisfério norte vai ditar o clima, a agricultura e a energia aqui no Brasil nos próximos meses? Fique comigo nos próximos minutos para compreender a fundo a geopolítica do clima e a ciência por trás do mapa. Eu sou o professor Roger Daltri e você está no Geografia em Pauta, que começa agora. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com esse calorão, essa onda de calor extremo no continente europeu e, claro, a sua relação ou correlação com o que pode acontecer aqui em ano de El Niño. Vamos falar bastante sobre isso, tá? Continente em chamas e o alerta para o Brasil. Hoje, 193 milhões de pessoas sob risco de 35 graus ou mais sobre o continente europeu. Nós temos a França batendo recorde com 44,3 graus, a Alemanha com 41 graus e meio, Suíça com 39 graus e a Dinamarca com 37, temperaturas nunca vistas antes nesses países, tá? Solo fervendo a 50 graus Celsius. 30 graus é a média nacional francesa nesse início de verão naquela região. Temperatura do ar, tá, galera? Mas o solo está absorvendo a radiação solar e aquecendo muito mais rápido do que ao redor, criando verdadeiros fornos humanos. A sensação térmica chega a 50 graus em vários trechos do continente europeu. Nesse sentido, temos aí um efeito dominó de calor extremo. Vidas humanas, infraestrutura e economia. Quando a gente pensa nas vidas humanas, mais de 1.000 mortes excedentes na França em apenas 3 dias, só para citar um exemplo, pessoal. 85% das vítimas eram pessoas com 65 anos ou mais, um aumento de 40% nas mortes dentro da própria casa. E nós vamos falar por que as casas estão se tornando um lugar perigoso nessa onda de calor. Um aumento bem expressivo no afogamento em rios e canais, onde as pessoas estão buscando alívio e, naturalmente, tem acontecido com frequência, pessoas perdendo a vida dentro desses ambientes. Quando a gente pensa na infraestrutura, os trilhos estão ficando deformados e inúmeras rodovias estão estourando, rachando, como a gente vê, por exemplo, na Alemanha. Para ter um exemplo, a usina nuclear de Parks, na Hungria, reduziu a geração de energia porque os rios estão ficando quentes demais para resfriar os reatores, para ver o tamanho do impacto disso no nosso dia a dia. Quando a gente pensa na economia, 131 bilhões de dólares de perda projetada para a Alemanha somente entre os anos de 2026 e 2030. Uma produtividade que está caindo a 3% a cada grau acima dos 30 graus Celsius sobre a região. O que está acontecendo, professor, para essa onda de calor estar tão intensa sobre a Europa? Nós temos, pessoal, um bloqueio atmosférico importante, um bloqueio chamado de bloqueio ômega, que está agindo ali como uma grande tampa, impedindo a chegada de frentes frias sobre essa grande região do continente europeu. Um bloqueio ômega que age como uma tampa de panela de pressão, impedindo que qualquer alívio meteorológico chegue nesse momento sobre o continente. Ao mesmo tempo, nós temos uma alta pressão que deforma a circulação, o ar quente fica estagnado, seco, parado, né? O que gera uma sensação de calor cada vez maior. E ao mesmo tempo as frentes frias são bloqueadas e forçadas a desviar. Algo semelhante que aconteceu em 2024 aqui no território brasileiro, no sul do Brasil, onde o Rio Grande do Sul ficou isolado, a chuva ficava estagnada naquela região, todas as massas de ar que chegavam, a gente chegando no canal, seja bem-vindo, Hudson, todas as massas de ar frias que chegavam ficavam estagnadas no Rio Grande do Sul e o restante do Brasil com grande calor, num grande bloqueio atmosférico. Isso está acontecendo nesse momento na Europa, fazendo com que o continente fique extremamente quente, a maior parte do continente não está chegando frentes frias e isso tende a continuar nos próximos dias. Por que a Europa está aquecendo 2 vezes mais rápido que o restante do mundo? O mundo aqueceu nos últimos anos 1,4 graus Celsius. Já a Europa aqueceu 2,5, ou seja, quase o dobro da média global.
nós temos um efeito de um ciclo vicioso do Ártico lá naquela região. O aquecimento global está derretendo o gelo e a neve que a gente vê sobre as calotas polares no norte do continente. Só que isso está fazendo com que superfícies escuras do oceano, inclusive da Terra, é um continente densamente povoado, densamente urbanizado, estão ficando expostas, né? Estão ficando à vista. Essas superfícies mais escuras acabam trazendo para a gente o que a gente chama de albedo. A superfície escura ela absorve mais energia solar. As superfícies mais claras, como era essa região de gelo, acabava refletindo mais o calor, impedindo que ele ficasse preso na atmosfera. Então, o fato do derretimento das geleiras sobre o Ártico, sobre essa região do continente europeu estar acontecendo, está em franca aceleração, também gera ali um ciclo que faz com que tanto o oceano mais escuro, com superfície mais escura, como também o continente que tem superfície mais escura por conta da elevada urbanização, acabe retendo mais calor. Superfícies mais escuras seguram mais calor. Por isso que é sempre uma boa dica pintar em lugares mais quentes as estruturas de branco, porque elas refletem mais calor. O que isso está provocando? A temperatura está subindo ainda mais do que em outros continentes, mais do que em outras regiões do nosso planeta, acelerando ali a sensação térmica de calor absurdo no verão. Uma impressão digital humana explica isso, tá, galera? Versus o El Niño, tá? Muita gente está querendo associar o que está acontecendo na Europa ao fenômeno do El Niño, mas a gente vai ver que o El Niño tem pouca participação nisso nesse momento. O papel do El Niño está em fase de formação ainda. Vai piorar no futuro, mas tem impacto mínimo nesse momento, nessa onda de calor que a gente está tendo sobre o continente europeu, tá? O verdadeiro culpado é a queima de petróleo, carvão e gás natural, que é um motor estrutural das fontes energéticas dentro do continente europeu e ainda são os principais fontes de energia para o nosso planeta. Vivemos aí numa civilização que ainda está ligada a fontes que são extremamente poluidoras e que geram aquecimento da atmosfera de maneira anormal. E aí a gente tem ação humana sobre isso e o continente europeu, um dos mais industrializados e urbanizados, está sendo diretamente afetado também por culpa disso. A conclusão científica é que sem a mudança climática causada pelo ser humano, e a gente está falando aqui das nossas ações, principalmente após a Revolução Industrial, a primeira, a segunda, a terceira, os grandes processos que trouxeram mais gases de efeito estufa para a atmosfera, essa onda de calor seria aproximadamente 2 graus mais frio e provavelmente a gente não estaria batendo recorde de temperatura em vários países europeus, como a gente está vendo aí. Todos os anos, o que a gente vê ano após ano é um aquecimento ainda maior nos verões europeus, gerando inúmeras mortes, perdas e problemas sociais e econômicos para a região. Temos, galera, uma armadilha arquitetônica no continente europeu, tá? As próprias moradias funcionam como essa armadilha. Um efeito de forno que elas vão funcionar. Prédios históricos foram projetados para reter calor no inverno rigoroso de grande parte do continente. Então, a ideia em regiões onde a temperatura fica próxima do 0 grau ou até abaixo disso durante o inverno rigoroso europeu é que a gente tenha ali um conforto térmico que gere calor, que o pouco calor que está na atmosfera disponível seja preso por aquela estrutura. Só que esse tipo de projeto que foi construído em todo contexto climático sobre o continente europeu está gerando uma situação muito delicada hoje, porque não tem isolamento térmico moderno e nesse verão mais quente, que a gente está vendo ano após ano, essas casas se tornam cada vez mais letais. Nós temos uma escassez de frio, pessoal. Apenas 20% dos lares europeus possuem ar-condicionado, porque nunca foi uma grande preocupação ou uma grande necessidade ter o ar-condicionado. Mas hoje a gente vê que cada vez ele está se tornando mais necessário. E a gente tem um ciclo vicioso na área urbana, tá? Uma corrida repentina nesse momento por ar-condicionado está sobrecarregando a rede elétrica, que vai gerar apagões em várias regiões da Europa e, ao mesmo tempo, vai jogar mais calor para as ruas, gerando um fenômeno de ilha de calor nas áreas urbanas do continente. Então, a gente tem várias situações ali envolvendo, inclusive, as próprias moradias e a constituição de uma urbanidade que foi pensada para um outro contexto climático nessa região. O limite biológico, pessoal, a temperatura de bulbo úmido. Nós temos mecanismos aqui que vale a pena de falar, tá? O corpo humano se resfria evaporando suor, tá? Quando a gente sua, é para diminuir a temperatura interna, para que a gente não venha a sobrecarregar e entrar em combustão. Então,
o suor é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Só que nós temos algumas situações delicadas acontecendo nesse momento da Europa, por isso o elevado número de pessoas perdendo a vida por conta do calor. Quando o ar está extremamente quente e úmido, o suor, infelizmente, não evapora. O corpo, então, acaba perdendo a capacidade de regular a temperatura, gerando, infelizmente, o óbito, tá? A consequência, mesmo indivíduos jovens, saudáveis, em repouso, entram em hipertermia e falência múltipla dos órgãos em poucas horas, porque o corpo não consegue se resfriar, tá? E aí nós temos um fator agravante na Europa. Noites tropicais acima de 20 graus Celsius, temperaturas superiores a 20 graus Celsius, impedem o sistema cardiovascular de se recuperar desse estresse diário. E isso está provocando inúmeras, centenas de mortes sobre o continente. Nós já estamos chegando às milhares de mortes por conta do calor no continente europeu. Um espelho climático. E isso, toda essa situação que está acontecendo na Europa, o que ela representa para o Brasil? Um alerta, tá, galera? 120 mil mortes atreladas ao calor no Brasil entre os anos de 2000 e 2019. Então nós já temos aqui um reflexo histórico de pessoas que sim, mesmo no Brasil, que é um país predominantemente tropical, de terem pessoas morrendo por calor. Nós temos uma projeção de mortalidade por calor na América Latina, incluindo-se aí o Brasil, que pode mais que dobrar até 2054. Estamos falando de prognósticos muito perigosos para o futuro, tá? A Europa é um termômetro e o Brasil é o próximo paciente. Se nada for feito, obviamente, a gente vai também sentir os efeitos no nosso verão e também em outras estações climáticas desse aquecimento anormal da temperatura ocasionada pelo ser humano, tá, pessoal? Deixar claro que aqui o principal vilão que está provocando esse desequilíbrio é o ser humano. Vamos pensar na matriz de vulnerabilidade, Europa versus Brasil. Quando a gente pensa na dimensão moradia e arquitetura. Na Europa continental, nós temos prédios de pedra que retêm calor, feito para o inverno, né? Normalmente, essas construções foram pensadas para realmente segurar calor. Poucos ar-condicionado, em torno de 20% das moradias, o que está gerando também essa situação de a moradia se tornar um forno. E isso está fazendo com que muitas pessoas, infelizmente, percam a vida dentro da própria casa. No Brasil, nós temos telhas de zinco, fibrocimento, autoconstruções sem isolamento térmico, ventilação inadequada. Grande parte das construções no Brasil são feitas sem acompanhamento técnico e, inclusive, sem preocupação com essa situação de aquecimento da atmosfera, o que, a longo prazo, sem dúvida nenhuma, vai causar custos ambientais, humanos, sociais no território brasileiro. A dinâmica do trabalho na Europa. Nós temos restrições legais ao trabalho ao ar livre durante alertas vermelhos no continente europeu. No Brasil, nós temos algumas dificuldades relacionadas à questão social. O trabalho informal, por exemplo, que é predominantemente aberto ao ar livre, como com ambulantes, entregadores, na construção civil, não pode parar se não houver perda de renda. Então essas pessoas são obrigadas muitas vezes a trabalhar em condições inóspitas, de muito calor, colocando suas vidas em risco, porque se elas não trabalharem, elas não têm dinheiro, e sem dinheiro elas não conseguem sobreviver. Então um ciclo ali muito delicado, inclusive para o Brasil, pensar a longo prazo. O reconhecimento de risco, tá? Enquanto a Europa continental tem sistema de alerta por níveis de 1 a 4 e espaços públicos climatizados, aqui o desastre ele é negligenciado. Há uma invisibilidade pública comparado ao que acontece, por exemplo, nas enchentes e deslizamento de terra que todos os anos, sem exceção, ano após ano vão provocando grandes desastres no Brasil e todo ano a gente vê centenas, milhares de pessoas morrendo por conta de deslizamento de terra e de enchente. Então infelizmente, situações são negligenciadas em países como o nosso. É ano de eleição, tá? E o que você vê, o que você ouve falar sobre essa situação que envolve o nosso território brasileiro? Quais são os políticos que estão falando sobre essa situação, que tem algum tipo de planejamento com relação a esse problema, essa problemática que daqui a pouco ela é nossa, tá, galera? E aqui no Brasil a gente ainda tem uma situação delicada, né? Uma geografia de desigualdade térmica. Bairros nobres, bairros de poder aquisitivo mais alto, normalmente tem microclimas mais amenos, onde você tem bairros mais arborizados, bairros com condições sociais de estrutura, até da própria construção, que leva em consideração outros fatores, muitos ar-condicionados. Então você tem ali uma evapotranspiração vegetal que reduz a temperatura, tá? Por exemplo, como no Morumbi, você tem uma temperatura muito menor do que em Paraisópolis, dentro da mesma cidade, só para citar um caso, tá? O racismo ambiental e a injustiça climática são extremamente reais no nosso país. Um custo de energia torna o ar-condicionado inacessível, porque não é só comprar o aparelho, você precisa também custear energia para que aquilo possa funcionar no dia a dia. Pessoas, grande parcela delas não tem
dinheiro para comprar, ou se comprar, não tem dinheiro para manter a conta de luz, o custo elevado da energia elétrica por mês em momentos de maior calor. O calor se acumula durante o dia, o calor se acumula durante a noite e, obviamente, as populações mais empobrecidas, no nosso caso, serão as que diretamente serão afetadas por essa geografia da desigualdade térmica. Déficit, pessoal, de adaptação municipal no Brasil. Hoje, 66% dos municípios ainda não começaram ou estão nas fases iniciais de elaboração de planos para o calor extremo. A verdade é que, predominantemente, não tem se pensado isso a nível federal, estadual, municipal. Então, infelizmente, nós temos projeções bem alarmantes para o futuro com relação a isso. 75% não usam dados de forma estruturada, dos municípios brasileiros, tá? Dos 5.570 municípios no Brasil. 85% depende exclusivamente de recursos externos para agir, depende do governo federal ou estadual. A maioria dos municípios, e é muita coisa daqui, não tem recursos próprios ou planejamento para utilizar os próprios recursos em situações de vulnerabilidade térmica, tá, galera? Nós temos algumas exceções pontuais, tá? Como a operação de altas temperaturas em São Paulo, com tendas de hidratação e protocolos de níveis de calor no Rio de Janeiro, mas não há um plano estruturado a nível nacional para isso. E aí nós temos o fim do clima estável. Experimentação de queima de combustíveis fósseis contínua, que está gerando um novo normal. Um normal mais quente, um normal mais perigoso. E isso no planeta inteiro, tá? Não é só na Europa, não será só no Brasil, mas é em todo o mundo. E aí nós temos como sintomas os alertas com as tendas de hidratação, ilhas de resfriamento, que salvam vidas a curto prazo, mas não resolvem o problema. A causa é preciso tratar a vulnerabilidade urbana, a matriz energética e a desigualdade socioespacial. Por isso, a troca da matriz energética se faz extremamente urgente, pessoal. A realidade, desenvolvemos tudo para um clima estável, ao qual estamos rapidamente dando adeus. O calor extremo não é mais um ponto fora da curva, pessoal. É a base do nosso novo calendário geográfico. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, já sabe, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal para que a gente possa estar trazendo aqui essas informações contínuas para você. Gostou? Dá um hype aí que ajuda pra caramba. Quem sabe tornar-se membro também para ter acesso privilegiado e prioritário aos nossos vídeos aqui e, claro, lives individuais para você e previsões do tempo exclusivas aqui no canal Geografia em Pauta. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tamo junto.